Na pergunta 21, como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Cristo, Filho de Deus, tornou-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo na Virgem Maria e nascido dela, contudo, sem pecado. Algo importante que se deve dizer de Jesus Cristo, e aliás, João, na sua primeira epístola, chama muita atenção para isso, é o fato de se crer que Jesus é Deus, sim, mas tornou-se homem, e tornou-se homem na sua plenitude, ou na plenitude do ser humano. Ele foi um ser humano completo, como nós, tanto que a Bíblia diz que ele se cansou, que ele chorou, que ele orou, que ele ficou irado. Claro que a ira dele é bem diferente da nossa. A ira dele tem a ver mais com a justiça de Deus do que com o nosso senso de ira. Quando a gente fica irado, a gente não opera a justiça de Deus. Jesus, quando irado, operou a justiça de Deus. Então, ele fica irado nesse sentido. Mas um ser humano completo e perfeito. Então, ele desce dos céus. João diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne ou veio em corpo, não é de Deus. E já na época dos apóstolos, começou a acontecer no seio da igreja uma heresia que dizia que Jesus não veio em carne, que a aparição dele era docética ou fantasmagórica, num certo sentido. Então, eles diziam que Jesus também não foi à cruz, mas foi uma mescla de alguém que foi, ou que Jesus foi, e que na hora de morrer saiu da cruz e tal. Então, eles contavam muitas histórias a respeito. Essas heresias foram história fora e até hoje continuam dizendo isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos reconhecer Jesus como ser, como Deus e como um ser humano perfeito. Deus perfeito, ser humano perfeito. E a pergunta 21, como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Cristo, Filho de Deus, tornou-se homem, tomando sobre si um verdadeiro corpo. A aparição dele não era fantasmagórica ou docética, era um corpo verdadeiro, como o nosso. E uma alma racional. Ele teve inteligência, ele teve que tomar decisões, sendo concebido, todavia, pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Maria, como muitos querem dizer, não era virgem quando Jesus foi gerado. E contam-se muitas histórias também que eu não quero me referir, para não aguçar muito a curiosidade de certas pessoas, mas existem muitas histórias, inclusive, quando traduzem uma virgem conceberá e dará à luz um filho, em Isaías 6,14, se não me engano, 7,14, e eles estão traduzindo como uma moça, não uma virgem, para dizer que Jesus não nasceu de virgem coisa nenhuma, mas a Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem, e o termo em Isaías, no hebraico, é sim virgem, não apenas uma moça. Jesus nasceu da Virgem Maria por operação do Espírito Santo. E nascido dela, jamais pecou. A Bíblia diz isso sobre Jesus. Vamos ler alguns textos? Por exemplo, Hebreus 2,14. É importante que a gente leia os textos para saber que essas respostas são todas tiradas da Bíblia, viu, irmãos? E como eu já disse algumas vezes, esse catecismo é bem importante para nós mesmos, porque a gente aqui aprende a definir certas coisas que a gente fala delas, mas muitas vezes a gente não sabe como definir. E às vezes uma pessoa pergunta alguma coisa para nós, a gente não sabe definir, daí não dá a resposta à pessoa. E muita gente está assim querendo saber de Jesus Cristo, querendo conhecer a verdade. E a verdade o Senhor a deu a nós através da Bíblia, dos ensinamentos da palavra de Deus. E muita gente chega perguntando as coisas e o Senhor manda aquela pessoa para nós. E a gente não estava preparado para responder. Então eu sugiro que todos nós estudemos com muito afinco, tanto a nossa Confissão Batista, que é um tratado teológico fenomenal, e esse catecismo onde você aprende. Aqui tem muitas perguntas que são as pessoas que fazem. Esse catecismo é muito baseado na prática. O que as pessoas queriam saber? O que as pessoas perguntam normalmente? E que resposta eu devo dar?
Onde está na Bíblia? Aí a gente pega aqui tudo mastigadinho, tudo bonitinho. Então é muito bom que todos nós estudemos para que a gente possa responder. A Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então é necessário que a gente aprenda. E aqui você tem tudo feitinho, mastigado. Dá uma lida nele nesse catecismo, para você ver como ele responde as suas questões e explica a você as coisas que você, às vezes, teria certa dificuldade de explicar para você mesmo. E aqui está bem explicadinho com todos os textos. Então vamos à pergunta e a resposta 21. Como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Cristo, Filho de Deus, tornou-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo na Virgem Maria e nascido dela, contudo, sem pecado. E os textos estão aqui. Primeiro, Cristo, Filho de Deus, tornou-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo. Hebreus 2,14. Lembra-lhes, eu estou lendo em Timóteo, olha só. Eita, 2,14 de Hebreus. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Porque foi necessário Cristo assumir a humanidade, porque pela sua morte ele venceu aquele que tem o poder da morte, o diabo. E a pergunta, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo na Virgem Maria e nascido dela. Logo antes, além de ter um corpo verdadeiro, tem uma alma racional, não é? Mateus 26, 38. Já que estamos em Hebreus 4,15, depois a gente lê Mateus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E Mateus 26, 38. Diz assim: então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Aqui está mostrando que, de fato, o Senhor teve uma natureza humana e uma alma racional. Ele sabia o que estava acontecendo com ele. Ele sabia da tristeza imensa dele. E ele precisava orar ao Pai, como de fato fez, e convida os discípulos para orarem com ele. Muito bem. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo na Virgem Maria e nascido dela. Lucas 1, 31. O anjo disse para Maria: ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele foi um ser humano comum e teve um nome humano comum. E o versículo 35. O anjo respondeu, quando Maria pergunta: como que eu vou ter um filho, se eu nem casada sou e sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Claro, gerado pelo Espírito Santo, Filho de Deus. E sem pecado, né? Isso aqui, para nós, é ponto pacífico. Mas é muito interessante que a gente saiba de tudo isso para também evangelizar aqueles que não sabem. Às vezes, um parente nosso está na nossa casa e a gente aproveita. Você pode até pegar o catecismo. E você já viu isso aqui? Pergunta para o seu amigo, para o seu parente que está na sua casa. Olha que interessante. Olha essa pergunta. Olha essa resposta. Pega a Bíblia e mostra. Você vai evangelizar a pessoa conforme a Bíblia manda mesmo. Porque aqui está tudo de acordo com a Bíblia. Jesus viveu sem pecado. Hebreus 7, 26. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu.
essa analogia que o escritor aos Hebreus faz ao sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote na antiga aliança era um homem comum, que tinha pecados, tanto que para entrar no Santo dos Santos, ele precisava primeiro oferecer um sacrifício por si, antes de adentrar ao Santo dos Santos, senão ele seria fulminado na presença de Deus, onde estava a Arca do Concerto. Jesus não. Precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado de pecadores, ou dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu.